Daí, pessoal, mais uma resolução. Construídas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, as inequações x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4 e y menor que x mais 1 delimitam uma região no plano. O número de pontos que estão no interior dessa região e possuem coordenadas inteiras é. Então ele está pedindo aí o número de pontos que pertencem a essa região aí, né, delimitada por essas duas curvas, de forma que esses pontos tenham coordenadas inteiras. Então como eu vou proceder? Eu vou desenhar, né, fazer o esboço do desenho da primeira curva ou da primeira figura, depois o desenho da outra figura, y menor que x mais 1, e depois disso eu vou juntar essas duas figuras no mesmo plano, né? Vou juntar as duas para que eu consiga enxergar ali então essa região delimitada. Então fazendo isso, ó, começando com a circunferência ali, né? Ou ainda com o círculo, né? Região delimitada por aquela curva ali, olha só. Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. Eu vou fazer uma igualdade a zero para retirar aí, né, elementos importantes na hora de definir o desenho. Então olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aí eu tenho uma equação de uma circunferência. E este formato aqui de circunferência, de equação de circunferência, dá para dizer que é o formato de uma equação reduzida. E aí eu percebo então que o centro dessa circunferência é 0 para x e 0 para y. Isso por quê? Porque eu não tenho, olha só, junto com x ao quadrado, eu não tenho nenhum outro parâmetro, nenhum outro número, né? Se fosse isso, ó, x, por exemplo, menos 5 ao quadrado, eu teria que o centro teria como elemento x o 5 positivo, porque junto do x ao quadrado aqui, o parênteses do quadrado x, eu tenho menos 5, aí eu troco o sinal e é 5. Da mesma forma, se eu tivesse o parênteses do y assim, ó, y mais 8 ao quadrado, então a coordenada y do centro seria menos 8. Por quê? Porque o número que está acompanhando o y no quadrado, aqui no parênteses quadrado, é mais 8. Então eu troco o sinal menos 8. Como nessa minha equação do exercício, junto do x ao quadrado eu não tenho ninguém, não tenho nenhum número, então o x do centro é 0. E da mesma forma acontece com o y, então o y do centro também é 0. E se essa minha equação aqui fosse igual, por exemplo, a 100, o raio dessa circunferência aí seria o que? Seria a raiz do 100. E o raio seria 10. Então o mesmo raciocínio eu faço aqui, ó. O raio é a raiz do 4. E o raio, portanto, é 2. Dessa forma eu consigo estabelecer o esboço desse círculo aí, né? Ou dessa circunferência. Olha só. Vou fazer um desenho aqui bem... Pode ser um desenho bem... de forma rascunho, né? Não precisa ser muito fiel. É um esboço apenas. Então o centro é 0 e 0, que é a origem, né? Então o centro do círculo está aqui. E o raio é 2. Então eu tenho 2 para cima. Aqui. 2 para baixo. Menos 2. 2 para a direita. E 2 para a esquerda. E aí o círculo seria alguma coisa de forma aproximada ou de forma rascunhada, alguma coisa assim. Então esse é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Como na realidade a equação original é x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4,
Então tem que ser menor que o raio igual a 2. Então na realidade a região passa a ser esta região aqui, ó. Então a região da minha curva original do exercício, disso aqui, ó, é essa região que eu estou marcando aqui na figura, ó. Essa é a região delimitada por aquela curva ali. Agora eu vou fazer a outra curva, y menor que x mais 1. De novo, né, estabeleço igualdade para encontrar elementos importantes na hora de fazer o esboço. Y igual a x mais 1. Aí eu posso descobrir o corte no x. Como que eu descubro o corte no x? O corte no x, já que eu estou percebendo, né, que isso aqui é uma reta. Então essa reta corta o eixo x quando o y vale 0. Então eu tenho que isso aqui é 0, esse y, ó, 0 igual a x mais 1. Então x igual a menos 1, isolando o x. Então esse é o corte no eixo x. Dá para dizer que é a raiz, se eu considerar uma função aí. Bom, o corte no x eu já tenho, agora vem o corte no y. Onde é que é o corte no y? Bom, o corte no y, nesse formato de equação aqui, ó, o corte no y é um termo independente, é 1. Então o corte no y é 1. Então o corte no x é menos 1 e o corte no y é 1. Então com esses dois cortes, aí, com esses dois pontos, eu consigo estabelecer o esboço dessa reta. Então eu corto o x do menos 1, aqui o menos 1 passa nesse ponto, e corto o y no 1, nesse ponto aqui positivo 1. E aí a reta seria essa linha aqui, ó. Isso aí é a reta que representa essa igualdade y igual a x mais 1. Mas como ele está colocando que o y tem que ser menor que x mais 1, isso é o que é o original do exercício, ó, y menor que x mais 1. O que são os y menores? São os y que estão abaixo. Então seriam esses y aqui, ó, dessa região aqui para baixo. Então aqui é o que me interessa. E agora eu junto esses dois desenhos num só, para verificar o que, quantos pontos de coordenadas inteiras eu tenho. Então vou fazer o desenho aqui de novo. Acho que vou fazer um pouco maior agora, olha só. Vou colocar os dois no mesmo. Então, colocando a primeira ali, tem raio igual a 2, né? Circunferência com raio igual a 2. Então aqui eu vou usar 4. Então vou usar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Então 2 à direita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui 2 à esquerda, então menos 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aqui. 2 acima. E aqui 2 abaixo. Então menos 2 para y. E faço aí o esboço da circunferência, né? Olha só aí. Esse é o esboço da circunferência. Que geralmente o meu desenho fica muito feio, né? Mas tá aí. Então a região interna aqui, ó, é a região pedida, né? Corresponde a x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. Se fosse igual a 4, seria só essa linha vermelha. Mas como é x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4, então é a região interna dessa linha vermelha, a região de dentro. Todo esse círculo, toda essa área interna aí dessa linha vermelha.
E agora eu vou fazer a reta, y igual a x mais 1. Aí lembra, né? Cortava no menos 1. Então vai passar aqui, ó, menos 1. Vai passar aqui no menos 1. Tá aqui o ponto. E vai passar também no y, corta o y no 1. Corta o y no 1, aqui, ó, aqui é 1. E aí eu tenho a reta, vou botar de outra cor. Tá aqui a reta, ó. Corta aqui e vai embora. Pra cá também. Aí eu tenho que aqui é o menos 1. Aqui é o mais 1. Ok. Então a região pedida aí é essa região interna aqui, ó. Essa região aqui, ó, abaixo da reta e dentro do círculo, é a região que o exercício coloca, né? É a região delimitada pelas duas curvas. Por quê? Porque é abaixo da reta e ao mesmo tempo dentro dessa linha vermelha aí, que é a curva da circunferência. Então essa parte que eu estou destacando aqui, que eu estou pintando, corresponde à área delimitada pelas duas curvas. Tá aí. Então é como se isso aqui fosse a resposta, tá? Mas o que ele está pedindo aí desse desenho? Ele está pedindo os pontos com coordenadas inteiras. Então nessa área roxa aqui, eu vou verificar quantos pontos tem coordenadas inteiras. Então, por exemplo, ó, aqui eu já encontrei um, ó. 1 e 1. Aqui eu tenho um ponto de coordenadas inteiras. Se eu realizar para baixo aqui, ó, x igual a 1 e y igual a menos 1. Aqui eu tenho outro ponto de coordenadas inteiras. Aqui também, ó, esse ponto aqui também tem coordenadas inteiras. Então vou listar os pontos que eu estou encontrando, ó. Eu tenho o ponto 1 e 1, que é esse primeiro que eu marquei aqui. Eu tenho o ponto 1 e 0, que é x igual a 1, y igual a 0, esse ponto aqui. Depois eu tenho esse ponto aqui bem abaixo, ó. Este tem x igual a 1 de novo, só que o y é menos 1. Aí eu já consegui 3 pontos. Outro ponto aí de coordenadas inteiras é esse aqui, ó, que é a origem, né? Também está dentro dessa área roxa aí. E tem coordenadas inteiras. É a origem, 0 e 0. Outro ponto, esse aqui, ó. Esse ponto também tem coordenadas inteiras, que são coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1. E tem mais algum? Tem mais esse aqui ainda. Esse aqui. Esse ponto aqui também tem coordenadas inteiras, que é x igual a menos 1 e o y também igual a menos 1. E aí eu não tenho mais nenhum ponto de coordenadas inteiras, né? Se eu pensar aqui, ó, esse ponto ele está sobre a linha vermelha, então ele não é menor do que 4, ele seria igual a 4, então esse ponto não vale. Então na realidade eu fiquei só com esses 6 pontos aqui. Então aqui eu tenho 6 pontos. Isso está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.